Olá, irmãos e amigos. Na sequência dos nossos estudos nos evangelhos, hoje veremos uma série de curas efetuadas por Jesus em Cafarnaum, começando pela cura do criado de um centurião. Mateus 8, do 5 até o 13 e também Lucas 7, do 1 até o 10. O texto diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Lucas destaca que o centurião muito o estimava, pois era um servo especial. As multidões estavam na expectativa do que Jesus faria. Então ele foi enfático: eu irei curá-lo, já antecipando a sua ação. O centurião se constrangeu com Jesus, dizendo que iria até sua casa e entraria nela. Aí expressou a sua humildade e sujeição. Não, Senhor, manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Esse homem não era judeu, era um gentil, um romano. Então justificou o constrangimento dizendo que no uso da sua autoridade ele fazia isto com seus servos. Mandava e eles obedeciam. Ouvindo Jesus o que ele disse, exclamou ao povo com estas palavras: Em verdade, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O mestre deixou claro que a fé não é um privilégio dos judeus, é dom de Deus, e Deus dá a quem quer. E disse com grande lamentação: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E diz-nos o texto que naquela mesma hora o servo foi curado. Diante de um grande problema que porventura você esteja passando, se Jesus dissesse hoje, agora mesmo, vai-te e seja conforme a tua fé, o seu problema seria resolvido? Ah, como precisamos aprender o que é ter fé. Por enquanto, podemos dizer apenas, como está escrito lá em Marcos 9, 24, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O centurião creu, e há uma inspiração para nós. Ele creu e o moço foi curado. Grande é o poder de Deus, grande é a compaixão de Jesus pelos homens. Então os evangelistas narram que Jesus seguiu em suas andanças por Cafarnaum e agora se dirigiu para a casa de Pedro, Mateus 8, 14 e 15, Marcos 1, 29 a 31, Lucas 4, 38 a 39. Tendo lá chegado, viu a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre, e rogavam por ela. Jesus, então, inclinando-se para ela, tomando-a pela mão, a curou, e a febre a deixou imediatamente. E ela, então, se levantando, passou a servi-lo. Febre não é coisa simples, é sintoma de alguma disfunção no corpo. Deixa a pessoa debilitada, enfraquecida, indisposta. Jesus teve compaixão dela. Jesus a curou. Ela se levantou da cama
e a resposta em gratidão ao Senhor foi o serviço que prestou. Muitos, quando são alcançados pela graça divina, voltam a viver suas vidas para si mesmos, para suas vontades e realização dos seus sonhos. A sogra de Pedro dá-nos um belíssimo exemplo de dedicação em servir o Mestre. Façamos o mesmo. Jesus seguia curando e libertando pessoas oprimidas. As multidões estavam extasiadas com tantas maravilhas que ele fazia. Sua agenda de atividades era intensa. Ele não tinha tempo nem mesmo para comer ou para descansar, conforme narra Marcos 6,31, visto que eram numerosos os que iam e vinham até ele. No entanto, nos lembramos de João 4:32 e 34, quando Jesus disse aos discípulos: "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Voltando para o nosso texto. Chegada a tarde daquele dia, trouxeram-lhe muitos doentes e muitos endemoninhados. Nossos textos agora são Mateus 8, 16 e 17, Marcos 1, 32 a 34, Lucas 4, 40 a 41. Toda a cidade estava ali reunida à porta para ver Jesus, ouvir e para ser por ele curado. Jesus meramente, com uma palavra, então expelia os demônios e curava a todos. Os espíritos imundos, quando saíam, gritavam: "Tu és filho de Deus." Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus queria, sim, que as pessoas o reconhecessem, mas como Cristo e não como homem poderoso em obras. As curas que fazia eram sinais, eram testemunhos de quem ele era. Assim, Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías 53, verso 4. Depois disso, Lucas 4, 42 a 44 e Marcos 1, 35 a 39 registram que, sendo ainda dia, saiu Jesus para um lugar deserto. E o propósito era descansar um pouco e ali ter um tempo para oração. Porém, as multidões o procuravam e queriam estar junto dele. E ao encontrá-lo, instavam para que Jesus não os deixasse. Ele, porém, disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado." Então foi Jesus por toda a Galileia e Judeia, pregando o evangelho a todos que encontravam. Jesus veio ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. E esta era a pregação do evangelho, a boa nova que os anjos anunciaram quando do seu nascimento. Lucas 2:10. As curas e libertações que faziam eram apenas sinais do seu poder, da sua graça e da sua compaixão pelos homens. O objetivo é que as pessoas o reconhecessem como o Cristo de Deus. Elas estavam, sim, encantadas com os feitos poderosos de Jesus. Já as autoridades do povo se incomodavam com suas palavras, pois ele afirmava ser o Cristo. Para eles isto era blasfêmia, pois pensavam num Cristo libertador vindo para livrar a nação do jugo dos romanos. E parecia que esta não era a intenção de Jesus. E você, caro amigo, reconhece Jesus como o Cristo? Crê nele como o seu Salvador? Ou está atrás dele só em busca de milagres para a sua vida?